Fala pessoal, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal Circuitando. No vídeo de hoje estaremos estudando nossa última estrutura de repetição. Trata-se da estrutura do while, muito similar à estrutura while com uma pequena diferença. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei lhe ajudando após o final da aula, ok? Seja muito bem-vindo e vamos lá. Bom pessoal, então vamos continuar nossa aula aqui. Eu vou criar um arquivo vazio, vou salvar ele com o nome de do while. Bom, então o primeiro passo, né, a gente já sabe qual é, que é incluir as bibliotecas principais aí que a gente tem utilizado, que é a stdio e a stdlib. Então vamos lá. stdlib, ponto. Ok, pessoal, então eu já incluí a biblioteca, eu vou abrir minha função intMain e vamos começar a trabalhar com a estrutura do while, que é um pouquinho diferente da estrutura while. Bom, qual é essa diferença, né? Para a gente entender essa diferença, vamos aplicar a estrutura while primeiro em um exercício. Imagina que o exercício fala o seguinte: enquanto o número digitado for maior que zero, imprima-o. Então a gente sabe aí que enquanto o nosso número digitado for maior que zero, a gente tem que imprimir ele. Vamos fazer então o que a gente já sabe, que é aplicar a estrutura while, para a gente entender essa diferença. Vamos então colocar aqui uma função n, né? E vamos colocar aqui um while n maior que zero, ok? Então, enquanto o while for maior que zero, o meu n for igual a o meu n for maior que zero, eu vou executar isso aqui. Então, o primeiro passo é eu receber um valor de n, né, para ver se eu vou chegar a executar o while, né, se eu vou chegar a abrir ele. Então, eu vou mandar o usuário digitar o primeiro valor, o valor de n. Vou armazenar esse valor. Então, scanf, porcentagem i ou d, tanto faz, lembrando que é um inteiro, e vou armazenar o valor de n. Então, perceba que eu vou pedir para o meu usuário digitar um valor de n, né? Então, ele vai me dar o primeiro valor, eu vou armazenar esse valor, se ele for maior que zero, eu caio aqui no while. Aí, basta imprimir. O valor de n é porcentagem d, ou porcentagem i, né? No caso aqui eu utilizei porcentagem i, mantemos o padrão, e a variável que eu quero imprimir, que é o n. Então aqui eu vou só dar uma quebra de linha. Então vamos entender o seguinte: eu vou pedir para o meu usuário digitar, né, o valor de n. Se meu n for maior que zero, eu vou imprimir o valor de n. E aqui novamente eu vou receber vários valores aí, até que eu tenha um valor que seja menor que zero, né, ou igual a zero. Então o meu usuário vai digitar um valor, vai cair no while, ele vai imprimir. Se for maior que n, ele vai pedir mais um valor, enfim, ele vai ficar fazendo esse looping aí. Vamos executar isso aqui e vamos ver o que acontece. Vamos digitar então o valor para n, vamos digitar 5, né? Ele imprimiu o valor de n, vamos digitar 6 e assim vai, ó. Cada vez que eu digito um valor maior que zero, ele imprime. Se eu digitar 0, ele não vai imprimir, ok? Porque é maior que n. Bom, essa é a estrutura while, então a gente já tem a familiaridade aí com ela. Só que agora nós vamos fazer esse mesmo exercício, eu vou deixar aqui um comentário, tá? Nós vamos mudar essa... Deixa eu só colocar a função while como um comentário aqui. E nós vamos mudar essa aplicação. Nós vamos agora, ao invés de utilizarmos o while, vamos utilizar o do while, beleza? Só antes disso, pessoal, deixa eu tirar esse comentário aqui. Vamos imaginar que eu vou digitar um valor para n antes, né? Um valor que não seja n. Você vai ver que ele nem vai chegar a imprimir, tá? Porque ele não vai executar o while. Como a gente já viu nas aulas passadas, isso não acontece. Então, vou digitar 0, né? Que 0 não é maior que 0, então ele nem vai executar o while. Ok? Então, ele não chegou a imprimir o valor. Agora, eu vou fazer então um comentário aqui e vamos trabalhar com a estrutura do while. A do while, ela tem uma pequena peculiaridade que vai ser bem distinta do while. Então, para eu fazer o comando do while, eu devo colocar o do, abrir os colchetes, tá? E aqui escrever o comando que eu quero. No caso, o mesmo comando, né, do while aqui, então eu só vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ok? E aqui eu boto no final das minhas chaves o while, beleza? E a minha condição. Então, esse é o comando do while, beleza? E aqui um ponto e vírgula. Então, perceba a diferença, tá? O while, ele funciona da seguinte forma: enquanto algo for satisfeito, faça. E esse aqui, ele funciona o inverso. Então, faça enquanto algo for satisfeito. Qual é a diferença na prática? Vamos executar isso aqui.
e ele vai pedir o valor de n. Lembra que quando eu utilizei o while e eu digitei 0, ele não imprimiu nada? Porque ele primeiro verificou a condição para depois executar o comando? Nesse caso aqui, ele vai imprimir uma vez, porque ele vai primeiro executar o comando para depois fazer a verificação da condição. Então, se eu digitar 0, ele imprimiu, ok? Se eu digitar 0 de novo, aí ele não vai mais imprimir, porque ele vai cair aqui no meu while. Beleza? Então, a grande diferença entre o do while e o while é que o while, ele primeiro ele verifica a condição para depois executar. E o do while executa primeiro, depois ele verifica a condição. Se a condição continuar não sendo satisfeita, ele para de executar, ok? Então, pelo menos uma vez, ele vai executar o que está aqui. Essa é a grande diferença entre do while. Perceba que a diferença prática é só essa, então vai de gosto, vai de aplicações aí conforme você vai utilizando. Particularmente, eu não utilizo muito a estrutura do while, mas há quem use aí, enfim, tem as suas vantagens em utilizá-lo, ok? Bom, gente, se ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva. E a gente se vê nas próximas videoaulas. Valeu!